Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo, uma vez mais, nos sendo permitido realizar essa tarefa, este estudo do Apocalipse, transmitido por João, com base nas visões que ele teve junto de ti, Senhor. Possamos, cada um de nós, reunidos aqui nessa sala virtual, envolvidos pelo grupo dos espíritos que trabalham na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que cada um de nós possa oferecer o melhor de si, em termos de pensamentos, sentimentos, e o objetivo seja alcançado por nós. O objetivo de a regimentação de valores para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso aprimoramento intelecto-moral. Nós desejamos aos irmãos espirituais que conosco aprendem, os que estão em estágio de tratamento na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, possam receber nossas vibrações de paz, esperança e otimismo. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Vamos, então, dar início ao estudo com a leitura do texto do Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 9. Boa tarde, Cláudia. A Cláudia conseguiu entrar. Então vamos... Você vai compartilhar, Júlio? Vou compartilhar. Tá. Eu vou fazer a primeira leitura aqui do texto. Esse texto eu vou compartilhar, não, do texto bíblico. Depois eu vou colocar na tela. O assunto do estudo. Então, Apocalipse, no capítulo 11, versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Muito bem. Eu estou aí projetando o texto no momento. Eu estou projetando aqui um texto um pouco diferente do que vocês têm aí. E esse texto aqui é o texto que nós preparamos para o estudo do sábado. Então, ele está um pouco mais analítico. Então, no versículo 9: e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio,
e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações. Nós vamos falar de cada um desses componentes, tá? No plano geral, são nossos componentes internos arregimentados ao longo de inumeráveis reencarnações, no seio de povos diferentes, desde as tribos mais primitivas, as tribos mais anteriores aos processos mais intensos de civilização, passando pelos povos, pelas nações, as línguas. Isso representa o nosso arcabouço arregimentado no tempo, que trazemos como valores que estão sedimentados no plano do subconsciente. Falando individualmente, agora nós temos que ressaltar aqui que se trata de homens. E homens, evidentemente que ser humano, homem e mulher, definindo já o espírito com a razão aberta para o processo de iluminação. Então, aqui não se trata dos valores, dos movimentos iniciais para o desenvolvimento da razão, não. Nós estamos aqui tratando já do movimento de iluminação, que já deveria ter sido operado, mas estamos ainda elaborando com mais vigor esse movimento. E povo, todo povo no sentido aí da população, dos habitantes, certo? Que emergem, que está presente aí, que vai formar as nações, lá no, nós vamos estudar aí. Todo povo, tribo, grupamentos isolados. Então, um povo, dentro da organização de um povo, no âmbito da organização de um povo, nós vamos encontrar as tribos, que são grupamentos isolados, sob uma mesma inspiração diretiva, da nação, inclusive, mas que operam com uma língua própria. A língua própria, e língua, que é o terceiro movimento, terceiro aspecto, define o plano de interesses manifestos por semelhança. Linguagem define, então, entendimento. Mesmas propostas e mesmos padrões intelecto-morais. E a nação é o plano que reúne todos esses pontos que se conjugam para determinados fins que a nação define. Certo? Então, por exemplo, nós aí estamos lidando com a imagem de Roma. Roma, representando uma nação da antiguidade que agrupou inúmeras tribos e vários povos, mas que foram se unificando por uma mesma língua, por um mesmo interesse. Digamos que tenha sido a força civilizatória de fora para dentro, tanto que a nossa civilização ocidental, pelo menos, ela tem uma configuração greco-romana, mais particularmente romana, quanto à organização das cidades, leis, nesse sentido. Então, digamos que Roma tenha sido o primeiro movimento de globalização, de internacionalização, de unificação dos povos sob uma mesma bandeira. De acordo? Alguém quer fazer comentário? Então, a nação é o campo inspirador. Então, Roma tinha os seus ideais. E aqueles espíritos mais vaidosos, mais prepotentes, mais orgulhosos, encontraram o campo para exercerem a sua liderança e imporem
de forma arbitrária, despótica e cruel, a espada, que é o símbolo dos movimentos complexos que foram operados. Mas, mesmo sob esse movimento complexo, os aspectos positivos foram transmitidos. E Roma, que não quis se abrir de forma fraterna, evidentemente, para os povos, depois os povos buscaram também pela força, pelas invasões, os recursos de engrandecimento civilizatório que Roma detinha. E é por isso, então, que nós vemos os avanços da civilização romana que foram se espraiando no seio de todos os povos. De acordo? Quem quiser fazer um comentário é só abrir o microfone. E homem de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Verão seus corpos mortos. Os corpos de quem? Das 2 testemunhas. Então, todos esses povos verão os corpos mortos das 2 testemunhas, que são no plano abrangente, sociológico, das revelações Moisés e Jesus, simbolizados em Moisés e Jesus, a lei e a vivência da lei, mas que se expandiram de forma exponencial em todos aqueles que adotaram, que abriram seus corações para os ensinamentos e que foram subjugados, martirizados pelo Império Romano, a partir das perseguições que se iniciaram, e a partir do ano 600, pelo Império Romano Místico, que foi se instaurando no plano da igreja, da religião exterior. De acordo? Então, os seus corpos mortos verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Então, eu vou ler aqui o que eu recolhi do Honório Abreu. Esse grande conjunto, povo, tribo, línguas, nação, formam a Sodoma global, interna e externa, em que o corpo está encostado na praça dos interesses, pois não foi eliminado como queriam, porque a morte não existe, certo? E quando tudo desaba, voltam a reanimar o corpo, buscando Jesus debaixo das dificuldades. Aí nós vamos ver o movimento das barganhas entre o materialismo e a religião para a solução dos problemas. As barganhas se estabeleceram sob a dificuldade para sanear os problemas. O sepulcro, o símbolo do sepulcro, representa a capacidade de emergir de uma dinâmica educativa. Então, lembremos do símbolo de Lázaro, que ficou ali encerrado, envolvido em panos dentro do sepulcro, para ressurgir sob uma nova dinâmica que Jesus apontou. De acordo? Acho que nós temos alguém querendo entrar, deixa eu admitir aqui. Todos continuam vendo o texto? Capacidade de emergir, então, o sepulcro representa aquele recolhimento interior, a morte do homem velho, para a imersão de uma nova dinâmica educativa, que é o homem novo. Então, a doutrina espírita é o sepulcro amplo, não é isso? Porque veio da pedra, da lápide dos que partiram, já partiram e fizeram ressurgir uma nova dinâmica do cristianismo redivivo.
em nossa intimidade, seria o ressurgimento desses germes numa nova dinâmica, pois estava hibernado no sono do silêncio interior, que a besta íntima fez com que fosse desativado. Então, mesmo nós transformamos o cristianismo, a religião, no Império Romano místico, mesmo estando vinculados ao catolicismo, por exemplo, nós, evidentemente, expressando aquela mesma complexidade de Roma, mas nós trazíamos o germe do cristianismo na intimidade, tanto que nós estabelecemos a Inquisição, os tribunais do Santo Ofício e as cruzadas para defender o cristianismo. E é uma adaptação do contexto religioso à nossa velha índole romana. A adesão à proposta operacional da solidariedade, do altruísmo, no plano do amor e da caridade, representa imolação pela renovação pessoal. Então, quando esses dois corpos foram colocados na praça do interior de cada um de nós, foram postos desativados, sem ação, no estado de morte, cadavéricos e sem operar. Mas os corpos estão aqui dentro, como pontos de instauração de reflexos para a vida inteira, pontos que vemos e sentimos. E se eles estão mortos, é porque antes estavam vivos. E, embora desativados, fazem o papel de adubação e germinação. Mais aspectos nós vamos estudar mais à frente aí. O pessoal está tendo dificuldade aí hoje para entrar, não é isso? Estamos vendo que tem companheiros aí que estão entrando e saindo. Para sair, Luiz, tem que entrar, viu? Como é que é? Ô, Luiz, para sair tem que entrar, viu? O que aconteceu? Pegando a deixa com o seu movimento aí, que para sair da complicação tem que entrar no outro cenário. É que eu fui colocar no modo avião celular, mas aí desconectou. É lógico, modo avião corta o Wi-Fi. É para não interferir nas mensagens. Achei que fosse interferir. Para você colocar no modo... Você tem que fazer isso antes, colocar no modo avião e depois ir lá no Wi-Fi e conectar o Wi-Fi no modo avião, entendeu? Ah, entendi. Já está resolvido. Muito bem. Comentários aí, pessoal, para a gente seguir adiante? Eu só queria... Ô, Júlio. Fala. Não, só um comentário leve. Quando você falou de Roma, né, dos povos, eu lembrei assim... porque a nossa caminhada para por exemplo, na época de Roma, nós tínhamos vários povos diferentes, várias tribos diferentes, unidas, né, na marra, né, pelo poder político, né, de Roma. E nós estamos caminhando para manter esses mesmos povos ainda diferentes, né, cada povo é um, mas aí unidos pelo Evangelho, né, unidos pelos ensinamentos do Cristo, não teremos esses povos, embora diferentes, unidos pelo Evangelho, não pela política, pelo ódio, né? E sim pela fraternidade, pela compreensão, pela solidariedade, né? Cada um compensando as diferenças, né? Unidos pela força civilizatória, não mais da espada de ferro, mas pela espada palavra do Evangelho, para que a civilização alcance o estágio de completude, como nós aprendemos na questão 793.
falta o desenvolvimento moral para que a nossa civilização seja completa. Então, a força civilizatória, Roma levou o desafio para o seio daqueles povos denominados bárbaros, porque quando se estuda a história de Roma, das guerras romanas, principalmente a Guerra das Galhas, por exemplo, é um livro muito interessante de ser lido, escrito por Júlio César, nós vamos ver que havia nas Galhas, ali na Europa, desde a Península Ibérica até mais além para oeste, além do Reno, e inumeráveis tribos de grupamentos celtas, germânicos, muitos, que viviam em conflito uns com os outros. Então, digamos que Roma, a espada romana tenha sido a força civilizatória como aquele escândalo necessário, retirando aqueles grupamentos digamos, de uma certa acomodação com os instintos primários, de um certo marasmo, o que, quando se estuda pontualmente, vê-se que houve grandes movimentos sanguinários tristes, mas olhando de um ponto de vista mais ampliado, nós vemos que esse movimento trouxe benefícios para todos aqueles grupamentos. Olhando hoje os movimentos, quem hoje, por exemplo, visita a Europa, como eu tive a oportunidade de visitar por 2 vezes, primeira vez quando daquelas palestras na Suíça, e depois, recentemente, quando fui a Roma no início do ano, nós vamos ver, por exemplo, vamos notar que a Europa é um continente em que nós já temos aí um grande vigor, os movimentos que nós compreendemos como sendo as melhores experiências no plano social para a regeneração. Nós observamos uma grande quantidade de florestas, por exemplo. A Suíça é considerada como o país que tem o ar mais puro da Europa. E tem todos os países europeus têm muitas florestas, todos. Então, quando nós observamos aqui o Brasil, por exemplo, em que nós vemos a destruição que vem sendo feita nas florestas. E nós ouvimos determinados argumentos, por exemplo, como um amigo meu espírita me disse: mas os europeus acabaram com as florestas deles, agora querem impedir o Brasil de progredir. Então, eu lembrei o meu companheiro o seguinte: meu amigo, os europeus que destruíram as florestas hoje estão reencarnados no Brasil, nas Américas, na África, porque a Europa hoje é um continente muito arborizado, eles recuperaram, as florestas foram recuperadas. Para vocês terem uma ideia, a Finlândia, que é o maior produtor de celulose e papel da Europa, as florestas têm aumentado de tamanho paralelamente à produção de celulose. Para vocês terem uma ideia. Então, os espíritos que destruímos a Europa, desde os tempos de Roma, hoje estamos aqui nas Américas. Então, um grande número está repetindo os movimentos complexos. Certo, meus amigos? Repetindo destruição pela busca irrefreável de lucros exorbitantes, em que não se leva em conta o meio ambiente
as criaturas e o ser humano. Então vamos ter cuidado quando certos argumentos forem ouvidos. Os espíritos que estão na Europa hoje não são mais os velhos europeus, em grande medida não são mais os velhos europeus. Então, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. No estudo do livro A Guerra das Galhas, o que acontecia? Tanto quando as legiões romanas chegavam, por exemplo, Júlio César com as legiões romanas chegavam numa determinada localidade, eles construíam uma fortificação da noite para o dia. Cortavam as árvores da floresta, construíam da noite para o dia uma fortificação. Quando eles iam, por exemplo, atravessar o Reno, eles derrubavam a árvore e faziam uma ponte em um dia. E os bárbaros que iam sendo... os celtas, por exemplo, iam sendo atacados, vendo a aproximação dos romanos, eles colocavam fogo em tudo. Era a política da terra arrasada. Queimavam tudo, para que os romanos não tivessem fontes de grãos de subsistência. Então, movimento altamente destrutivo. Altamente destrutivo. Movimento que durou aí até há pouco tempo, no século XIX, até há pouco tempo, no século XIX, século XX. E nós, imaginem vocês o arrasamento que houve durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Então, os espíritos europeus fomos transmigrados para novas terras para que realmente construímos um novo mundo. Trazer o desenvolvimento não mais com aquelas bases destrutivas, certo? De acordo, pessoal? Alguém quer trazer algum comentário? Ô, Luiz, você está querendo falar aí ou não? Não, né? Muito bem. Então vamos em frente? Verão seus corpos mortos. Então isso ficou bem claro, certo? Nós vemos os corpos mortos na nossa intimidade, mas a nossa disposição para seguir o Evangelho ainda é bastante preguiçosa. Verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Os 3 dias e meio expressam o que eu vou projetar para vocês agora, aqui na tela. Vou fazer uma nova projeção aqui. Estão vendo aí o texto, Daniel? Daniel, capítulo 7, versículo 25. Todo mundo vê? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então, essa equação, tempo, tempos e metade de um tempo, representa 3 dias e meio, ou seja, porque ela expressa a metade da espiral setenária. A espiral setenária é composta de 7 passos, 7 laçadas espirais. Então, quando temos aqui, por um tempo, a medida da circunferência, 360 graus, que é a mesma medida do ano. O ano, na antiguidade, tinha 360 anos. Então, um tempo, o tempo que a Terra leva para percorrer a órbita em torno do Sol, 360 graus da circunferência. E tempos, 2 vezes o tempo, 360 mais 2 vezes 360, 720.
E metade de um tempo, metade de 360, 180. Então, somando 360, mais 720, mais 180, 1.260. 1.260 anos. 1.260, 3 dias e 3,5, tá? Porque a equação não é 7? 7 passos. 7 vezes um tempo, 7 vezes um tempo, 7 vezes 360, 2.520. A metade de 2.520, 1.260. Nós já demonstramos para vocês que, somando 2.520 ao ano 443 antes de Cristo. Então, 443 antes de Cristo é menos, concordam? Menos porque os anos foram decrescendo até zero quando Cristo chegou. Então, menos 443 mais 2.520, 1933, tá? Então, de 443 antes de Cristo, o movimento da restauração inicial do Templo de Jerusalém, pelos muros, até 1933, 2.520 anos. Em 33, ocorreu a nomeação de Hitler para a chancelaria alemã, para que vocês vejam que isso realmente tem grandes implicações nos fatos. É uma equação matemática precisa. Nós vamos estudar ainda nesse próprio capítulo, aí no versículo 11, tá? Nós vamos ver aí com mais... Não no 11. No 11 mesmo, no início do 11, nós vamos ver de novo os 3 dias e meio, tá? Então, depois, viram seus corpos mortos por 3 dias e meio. Então, foi nesse período que vai de 610 a 1870. 3 dias e meio. De acordo, pessoal? Por 3 dias e meio, nós vamos estudar de voltar isso no início do capítulo 11, tá? Do versículo 11, Por 3 dias e meio, não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Ou seja, apesar de todo o movimento de morte periférica, de fora para dentro, o movimento do materialismo, esse pessoal não permitiu que os corpos fossem afastados, simbolicamente. Então, por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus na cruz, o corpo morto de Jesus insepulto nos templos, embora, de um modo geral, os religiosos operem no plano do materialismo. E, na verdade, é o seguinte, no plano interno, quando a ideia entra na nossa intimidade, ela não é mais passível de ser retirada, ela está instaurada. Então, instaura-se o movimento. A voz do sangue do irmão clama na intimidade dos nossos corações, no sepulcro da nossa terra interior, onde esse cadáver está conservado. E, paralelamente, nós estamos mortos para a prática
dos valores nobres que esse corpo representa. O egoísmo, então, prepondera e o corpo morto ainda não se ergueu, não adquiriu vida. Mas o corpo está lá, como aquele ponto de instalação de reflexo para a vida inteira. Nós estamos olhando, estamos sentindo, e o germen dentro de nós. Porque para termos a linha de relação com esses cadáveres, é porque tínhamos alguma linha de relação antes de se cadaverizarem. Eles estavam vivos, mas nós tentamos desativá-los da nossa intimidade. Mas a ideia não é possível, meus amigos, afastar uma ideia quando ela está já implantada. Ela vai ficar ali na nossa intimidade e a voz da consciência, então, vai exigir a busca pela implementação. De acordo? Então, nós podemos dizer que por volta do ano 607, o imperador Focas, que se consolidou no ano 610, nós tivemos a implantação, a oficialização do Império Romano Místico, que na prática sepultou o cristianismo. E é por isso que hoje nós estamos operando na dimensão do cristianismo redivivo, o espiritismo. Comentários? Ninguém quer fazer comentário, não. Todo mundo aí caladinho. Sem comentários, moçada? Então vamos passar para frente, hein? Vamos em frente. Então ficou claro todo esse versículo aí? Ficou claro? Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, nós estamos aqui lidando com um componente chamado terra, que é a terra psíquica, o plano espiritual, o plano da intimidade, no qual vigora o materialismo. Plano interior de encarnados e desencarnados, porque há desencarnados materialistas também, meus amigos. Embora estejam no mundo espiritual, conscientes de que estão desencarnados, ainda buscam a vinculação com o plano sensorial do materialismo vigorante na Terra para satisfazer impulsos automáticos de milênios. Então, a Terra do interesse espiritual, plano psíquico, contrapondo-se ao mar, que é o plano da sociedade encarnada. E os que habitam na Terra se regozijarão sobre eles. Então, os elementos, mesmo dentro do materialismo, fazem uma prece. Quando a situação aperta, mesmo o ateu, graças a Deus, acaba fazendo uma prece. Ou não faz? Então, esses elementos que, mesmo dentro do materialismo, fazem esse movimento interior, eles estão emergindo do quadro da massa humana, como se estivessem colocando a cabeça à tona da água, no mar interior, onde estavam naufragados, e são notados pelos espíritos que habitam na terra do interesse espiritualizante. Então, nós temos aí duas terras: a terra do interesse material, que é o interesse pessoal, egoístico, e a terra do interesse espiritual, que se abre
que está viva, promovendo a germinação da erva, de uma nova erva verde, para todos no campo interior daqueles que, mesmo encarnados no mundo material, já buscam a desvinculação aguda com a matéria densa e seus interesses mais grosseiros, utilizando-se dos bens materiais para o engrandecimento do espírito. Porque vamos lembrar que o bem-estar material vai se ampliar sempre, doravante, porque é uma condição natural do estado moral avançado. Lembra-se do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 3, item 19, de Santo Agostinho, que trata dos mundos regeneradores que estamos estudando, e define que à medida que nós avançamos moralmente, lá no segundo parágrafo, do item 19, a sociedade, o mundo melhora materialmente, é uma condição natural, é uma condição que se desdobra naturalmente. No coração bom surge o bem-estar material para a coletividade. Então, quando nós tivermos um grupamento governamental formado por bons espíritos, efetivamente, nós veremos a sociedade avançar nos territórios do bem-estar material, com investimentos sendo feitos em todas as frentes: educação, saúde, segurança, saneamento. Por enquanto, nós, como somos ainda um plano de expiações e provas, ainda temos que lutar, até no plano da ideologia, porque para muitos aqueles que buscam promover o bem-estar social na Terra são comunistas. Até com isso nós temos que lutar na sociedade. Tudo isso representa o caldo complexo da sociedade em que nós estamos vivendo. E desculpem se o que eu estou dizendo vai ferir algum coração. Mas nós estamos tratando aqui de doutrina espírita. Melhoramento interior que vai promover natural e tranquilamente o melhoramento social. Irão promover as reformas sociais como antevia Allan Kardec. E era o ideal de Allan Kardec. Um mundo sem miséria, sem pobreza, com educação, que é a arte de formar os caracteres. Então, se alguém que nos ouve agora e vai nos ouvir oportunamente, porque isso está gravado, me desculpem, mas esse é o plano do Espiritismo. Eu não estou falando aqui de comunismo, nem não estou falando aqui de comunismo, nem de socialismo. Porque eu, por exemplo, me defino como social-democrata. É o mesmo sistema político-econômico, por exemplo, da Noruega e de países da Escandinávia. E me parece, no momento, que nós temos de mais avançado em termos de promover o bem-estar da humanidade. Não a nossa social-democracia brasileira, não, tá? De um determinado partido aí. Estou falando de social-democracia com letras maiúsculas. E para quem quiser tomar conhecimento do que representa na prática, eu convido a estudar um pouco sobre os sistemas econômicos dos países da Escandinávia, Noruega, principalmente. Tá? De acordo? Porque lá, inclusive, lá existe a previdência, já se cogita de 2 aposentadorias lá, meus amigos. 2 pensões, viu? Já tem pessoas que recebem. Então, nós estamos ainda muito longe de um plano, no Brasil, particularmente, que é o que nos interessa, que é onde nós vivemos. Então, cabe a cada um de nós buscar colaborar com Jesus
para que a nossa sociedade brasileira seja efetivamente a pátria do Evangelho com letra maiúscula, o Evangelho que representa a vida de Jesus, sua exemplificação. E não o arremedo de Evangelho que temos visto aí no plano social, mesmo dentro da seara espírita. Ok, meus amigos? E eu falo com muita tranquilidade sobre isso, porque o quadro que está atrás de mim aí, ó, a minha imagem, me dá autoridade, tá? Para falar disso. Então, eu não tenho, me desculpem, eu não tenho nenhum problema em, se eu vou melindrar alguém com essa fala. Nenhum problema. Eu tenho que lutar pelo espiritismo raiz, como eu gosto de dizer nos estudos beta. Espiritismo, como Allan Kardec lutou para que ele fosse codificado. E Allan Kardec era tão idealista que ele esperava que no final do século XX o espiritismo já teria promovido a renovação social. Mas, infelizmente, no próprio Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o espiritismo do desconhecido senhor Allan Kardec foi distorcido. E eu aqui agora estou falando de propósito que isso vai ficar para a posteridade, sei lá quantas pessoas vão ter a paciência de me ouvir aí. Isso aí está sendo gravado, vai ficar no YouTube. Quer falar alguma coisa, Margarida, já que você apareceu aí no cenário? Luiz? Ô, Júlio, não, assim, sem fazer uma análise assim, detalhada como você está fazendo, mas quando eu leio esse versículo 10, esse versículo 10, dá a impressão de que quando, por exemplo, estamos, por exemplo, numa sala de aula, todos nós a fim de fazer bagunça, confusão, né? Aí a gente dá um jeitinho e consegue tirar os professores da sala. Certo. E aí dá um alívio naquela pressão sobre a gente, e aí a gente comemora e fica alegre como se tivéssemos dominado. Ou seja, ficamos livres daquela pressão superior. Agora vamos extravasar o que temos. Sabe? Sim. Dessa impressão. Sim, sim. Sem dúvida. A boa imagem oportuna. É isso mesmo. Agora, nós que estamos estudando Espiritismo, e eu aqui pretendo que seja o Espiritismo raiz, porque é pelo que eu luto, eu busco estudar o Espiritismo nas suas entrelinhas, e não segundo cartilhas impostas de cima para baixo, por instituições que faliram e conspurcaram o movimento espírita. Repito, eu não tenho nenhum pudor em falar isso, não. Eu sou homem livre, quase com 60 anos de idade, não tenho patrão e muito menos mestre que não seja Jesus e Allan Kardec. Então, eu falo com tranquilidade. E é preciso que a gente veja, não é? Que essa imposição de cima para baixo, tentando ainda manter um controle sobre as consciências, porque o espírito é um livre pensador, estudioso da codificação, sem imposição de cartilhas de cima para baixo. Sem bula papal, sem concílio de cardeais, sem autoridade suprema. Certo, meus amigos? A autoridade suprema está representada por aquele sol ali na imagem, ó.
que é Jesus, o sol das almas, que lá no Império Romano, ó, ainda estava no movimento de ascensão ainda inicial no horizonte. Esse é o nosso padrão, certo? De acordo aí, meus amigos? Quem quer trazer comentários? Podem falar, viu? Então vamos lá, continuando o versículo 10. Se regozijarão, o Luiz explicou bem a situação, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros. Quando nós presenteamos alguém, então vamos nos lembrar do que sentimos. Nós sentimos uma alegria, quem recebe sente uma alegria. Então, o símbolo do presente traz a ideia da alegria, da felicidade. Mas nós não damos presentes todos os dias, damos só em certas ocasiões. Então, o símbolo é lampejos fugidios de vibrações elevadas. Vibrações esporádicas do amor. Esse é o símbolo. Então, mesmo em meio ao materialismo predominante, os elementos emitem aquelas vibrações esporádicas, descontínuas, de amor e para o próximo. Quem queria falar aí, que eu escutei um som? Ninguém? Mandaram presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, o tormento representa aquele movimento de imposto pela consciência que desperta. Então, o tormento advém da própria voz da consciência, porque os dois profetas estão mortos, desativados, na praça interior da nossa mente. No campo da nossa consciência desperta, presos que ainda estamos ao passado, subconsciente, a animalidade, e o futuro, a angelitude. Aquela imagem que Emmanuel nos traz. De acordo? Então, de quando em quando, a consciência é atormentada. Esse tormento só cessa quando nós começamos a vivenciar. Porque no plano, por exemplo, do culto exterior, da religião exterior, nós vamos represando emoções. Vamos represando. Nós só vamos saneando emoções represadas e o tormento que advém da consciência, de culpa, por exemplo, do remorso, vivenciando. Vivenciando, nós vamos instaurando a plenitude gradativa, que vai tomando o campo interior paulatinamente. Quando então nós alcançamos aquele estado de emissão, fluxo e refluxo dos valores de forma constante, valores superiores, mantendo a vida. A intensidade desse tormento vai estar na razão direta da ignorância da lei, que são os impactos para despertar a lei, os impactos de fora para dentro. À medida que nós vamos avançando na senda do progresso moral, o impacto ou o tormento diminui. Certo? À medida que um grupamento social vai avançando moralmente, o impacto da desigualdade social, da complexidade social vai diminuindo. Porque o bem-estar vai se instaurando. Então, vai deixando de haver esse impacto triste da miséria, da pobreza, da insalubridade, das doenças por falta de vacina, e etc, etc.
Então, o tormento simboliza que ainda não há uma associação íntima com os profetas. Não houve ainda o casamento. Os profetas estão ali na praça, nós estamos vendo o corpo morto, mas nós não deixamos o caixão ser fechado e nem ser sepultado. É um movimento religioso exterior, tá? E nós vamos compactuando o interesse pessoal, adaptando a esse movimento. Porquanto esses dois profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Então, aí, os que são atormentados pelos profetas são os que nós chamamos de judeus, que já têm o entendimento, mas que ainda não operou a fuga, como nós aprendemos, por exemplo, em Mateus 24, 16. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem está na Judéia? Judéia é o plano do conhecimento. O plano do conhecimento aqui, o símbolo é: nós estamos na praça, a mente, o plano da consciência desperta, confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude. Nesse plano da consciência, nós estamos vendo os dois corpos mortos ali no canto. Não deixamos enterrar, mas também não damos vida. Vamos mantendo aquela condição de exterior daqueles corpos ali. Mas nós ainda não temos coragem de sair da complicação, porque nós ainda gostamos. Aí Jesus vai dizer: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não é isso que ele diz? Subam para os montes. Ou seja, estamos no plano do conhecimento intelectivo, identificamos os corpos, identificamos o seu valor, mas nós não queremos elevar os sentimentos. E a subida para o monte, a elevação. De acordo? É transformar domar as inclinações más, é a elevação. E na prática é dar vida para aqueles dois corpos. Tanto a lei que conhecemos, mas que está ainda morta na intimidade, e Jesus, o amor ainda sendo todo ele canalizado aos bens materiais e os interesses materiais. E Jesus vai completar: e cuide para que a vossa fuga não se dê no inverno. Ou seja, a fuga do tormento que a visão, as ideias desses dois corpos impõem, não pode ser no ocaso da existência. Muitas vezes nós tomamos conhecimento do assunto na juventude, mas nós estabelecemos: não, depois primeiro eu vou casar, vou ter filho, comprar minha casa, vou arrumar meu emprego, comprar meu carro. Depois eu vou cuidar disso. Só que depois ele já muitas coisas cresceram na intimidade. O movimento é paralelo. O fato de casar, buscar uma casa, ter um carro e ter filhos não é impedimento para fugirmos do materialismo, do apego exacerbado aos bens deste mundo. Muitas vezes é um movimento comodista, o elemento depois eu ver, porque é um certo movimento de fingir, eu finjo que não vejo, para continuar vivendo como eu quero. Finjo que não vejo, os copos estão ali, mas eu finjo que não vejo, eu me escondo atrás desses deveres, primeiro a família, primeiro isso, primeiro aquilo, mas é que é para eu não quero abrir mão de certas coisas paralelas à família que eu mantenho. De acordo, meus amigos? Esse movimento. Então é isso, nossa fuga do materialismo crasso, da impiedade, da discórdia, da delinquência, do egoísmo, não pode se dar no materialismo, no inverno da experiência humana, quando o materialismo está hipertrofiado na nossa
intimidade. Que Jesus nos ilumine. Nós terminamos esse versículo. Na semana que vem, vamos estudar o versículo 11. Hoje é 7 horas.